atenção. Leipzig, talvez. Eu acho que é meio perigoso por lá. Agora com essa coisa O avanço da do direita, avanço né? da direita nesse lado da Alemanha. Eu já fiz vários shows em Leipzig, assim, nunca me... Mas são coisas, bate e volta, né? Eu vou lá, toco e vou embora, né? Quando eu Não consigo cheguei, ver muita coisa, não. quando eu cheguei na Alemanha em 2007, eu tomei um soco na cara. Gratuitamente? É, eu tomei. Como? Eu morei em Erfurt, né? Lá eu fiz um treinamento para trabalhar na IBM. Treinamento, na verdade eu estava trabalhando lá, mas eu fiz de tudo para daí só transformar aquele em treinamento e ir para uma outra cidade, que era Leipzig, onde eu morei. E daí eu continuei prestando serviço lá, para a mesma empresa, só que numa cidade maior. Pelo amor de Deus, Erfurt era muito, assim, o cu do mundo, né? Hoje em dia já é grandezinho, É bonitinha, né? é bonitinha. Eu também tenho que ir para lá É. quando eu levo os grupos que são ligados a, principalmente a Reforma Protestante, né? Uhum. Porque Lutero estudou lá. E é uma cidade bonita, Eu acho medieval, bonito, sim, é. mas eu não moraria lá. E eu tava voltando para casa. Acho que do trabalho. Eu lembro que era noite, mas noite nessa época agora. Eu tinha acabado de chegar na Alemanha, eu cheguei no dia 28 de novembro de 2007, há pouco tempo. Alguns dias depois, então, noite pode ser 5 da tarde, entendeu? Eu tava voltando para casa, mas era mais noite, sim. Passam dois meninos e um me dá um soco aqui, gratuitamente, cara. Gratuitamente. Eu falei assim, por que você tá fazendo isso? E eu, tonto, nem percebi que naquele momento eu podia ter chamado a polícia. Através do celular. Porra, era celular, sabe? Era uma outra história. Daí o outro menino falou, desculpa, eu não sei o que aconteceu, que ele fez isso. Mas obviamente foi preconceito Ele naquele foi momento. assim, foi em cima de ti e É, desferiu foi. um golpe. Ele deu, não foi, no fim eu acho que ele errou meio, porque não chegou a me machucar totalmente. Mas eu tomei um soco na cara. Sim. Eu falei, ei, por que você tá fazendo isso? Em inglês, eu nem falava alemão, etc. Eles jovens, Jovens, não lembro quando. adolescente. A minha memória é de, Cara, que é quase 20 loucura. anos. E aí tu Mas- chegou aí na polícia? Não. Daí o menino pediu, falou, ó, desculpa, não sei o quê. Cara, Depois eu falei com meu amigo, daí a gente falou, desencana. Porque no fim eu nem ia saber onde estava o cara. Passou. Mas é Erfurt. É Erfurt que é, na verdade, o centro da extrema-direita hoje na Alemanha, né? sim. A Turingia é o pior dos piores, né? Caraca. E, tu acha que hoje em dia esse tipo de coisa gratuita, a gente ouve falar algumas coisas, mas tu acha que pra quem chega do Brasil e vem morar aqui, já chega com trabalho, ou casou com uma alemã, ou veio aqui por algum motivo, com toda a documentação, tudo legal, paga seu imposto, tá morando, tu acha que essas coisas gratuitas ainda acontecem com frequência na Acontece, Alemanha? principalmente agora com os muçulmanos. E ainda mais agora depois, né, depois desses últimos 2 anos, do agravamento da tensão lá no Oriente Médio, existe, infelizmente, obviamente, ataques de caráter antissemita, né? Antissemitismo é uma coisa, eu sempre digo, o antissemitismo na Europa, na verdade, se houve antissemitismo, eu falo sempre para os meus turistas, né? Se teve um lugar onde os judeus não tiveram paz nesse mundo, nesses últimos 1500 anos, foi na Europa. É, né? Porque lá no Oriente Médio eles tinham, em certa medida. Os turcos, por exemplo, ó, se vocês pagam imposto, vocês podem ficar aqui, de boa. Havia perseguição, mas era outro nível. E ademais, né, dos ataques antissemitas, há também o outro lado. Né? Tem alemão agora com ódio de muçulmano. E olha, eu vou falar, eu tenho turistas que chegam aqui, né? E eu tenho, de certa maneira, daí até ensiná-los. Eles chegam e falam assim, mas a Europa tá ficando, a Alemanha tá ficando cheia de muçulmano. Aqui em Berlim também tem bastante muçulmano. Eu falo assim, não, na verdade, nem 5% da população alemã é de muçulmanos. E dois, porque eles fazem muitos filhos, daqui a pouco eles vão ser maioria, né? Daí eu falo assim, não sei se você sabe, mas a propaganda de Joseph Goebbels nos anos 30 dizia que naquele momento eles calculavam que em 300 anos, ou seja, em 2233, a Alemanha seria majoritariamente judia, porque os judeus faziam muito filho. Falei, porra, você tá entendendo que você está reproduzindo um discurso? É uma fórmula, né? Sendo utilizada novamente contra um outro grupo. Mas o norte de pensamento é o mesmo. Mas o que eu tô aí para te responder.
não adianta você pagar imposto. A pessoa que está olhando na rua, você, e sobretudo se ele achar, hoje, principalmente, a maior chance de você apanhar é se você for mulher trans, homem trans, talvez, e muçulmano. Mais do que negro. Ah, mas negro sempre, né, amigo? Você sabe. Isso aí já tá Você tá na vai massa, me dizer, né? não sou eu. Você sabe. Daí é outra escala, é outro nível. É outro, Né? Você sabe. Eu não posso dizer, você sofre isso na pele. Não eu. Né? Eu sofro numa segunda escala porque eu não sou branco aqui na Europa. Mas também muito menos que um muçulmano. Mas quem é o campeão de sofrer preconceito no mundo? Né? Vocês, né? Então, assim, não tem nem que discutir. É verdade. Mauro, quais são as coisas. Quais foram as coisas mais estranhas e bizarras que tu viu de um alemão, justamente pra gente fazer esse comparativo de como nós vivemos no Brasil coisas que são extremamente normais para nós e aqui a gente não concebe. A gente não Cara, consegue nossa. entender como isso acontece. E eu preciso te perguntar a questão do banho, cara. Isso é. Banho. Eu preciso te perguntar. Assim, eu sou muito ruim de memória para pensar em questões pontuais. Mas se você pensar em hábitos, né? Hábitos em geral do alemão. Do banho, você está dizendo? Não só do banho, mas é só um gancho. Eu acho bonitinho. Uma coisa que eu gosto no homem alemão é que ele mija sentado. Uhum. Eu já mijava sentado no Brasil. Porque eu morava sozinho. Teve um momento que eu morei sozinho. É um hábito bom, Cara, eu né? mijava sentado, porque se eu mijar em pé, eu vou sujar e daí eu vou Claro, ter é que um limpar. hábito positivo. Entendeu? Positivo. Daí se eu sento, no máximo eu vou ter que limpar a bacia da privada. Ponto. E isso eu acho legal. Isso eu acho... Mas é estranho pro homem brasileiro, macho, alfa. Positivo. Como assim? Você lembra que eu fiz... Não sei se tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Daí tem uns comentários. Os comentários são as coisas mais engraçadas do mundo. Que eu falo, o alemão, olha o que está acontecendo, o homem alemão está femininizando, olha o que está acontecendo no mundo. Eu falo, porra, que bosta é essa? Onde a pessoa tira uma coisa? Qual é o problema de ter um hábito? Nem que se associar a um hábito feminino, fazer isso, porque é melhor, não só pra você, mas pra todo mundo que vive com você. Sim. Porque quem tem que ficar aguentando aqueles pingos, dependendo do nível da cor laranja que vai estar, se você tiver desidratado, você entende? Entendo. Porra, meu. Então, assim, isso. Deixa eu ver outra coisa. Positivo. Claro, é E o maravilhoso. negativo? E o negativo? Negativo. A inflexibilidade deles. Eu acho que esse é o pior do alemão. O alemão é muito inflexível. E assim, eu dou exemplo. Hoje eu tô meio que dando os exemplos que eu dou pros meus... Guiados. Pros meus guiados, né? Guiados é ótimo. Eu falo assim, gente, quando teve um momento... Porque, como eu já falei, antissemitismo não é uma coisa que só existia aqui, por exemplo, nos anos 30. Tinha em todo lugar. Sim. Mas aonde nós vamos até o extremo... Bom, tá, esse é um outro fator, não é a flexibilidade do alemão, mas de qualquer maneira, esse é uma coisa. O alemão vai até o fim com aquilo que ele tem que fazer. Então, entra na cabeça dele de que ele tem que eliminar o judeu, ele vai eliminar o judeu, né? É a prática, é o paradigma da prática do antissemitismo. É o alemão que vai ser o responsável por isso. Nós vivemos numa sociedade sem liberdade de ir e vir, que foi o socialismo. O socialismo teve várias coisas legais, mas pisou na bola com a construção do muro. Porra, mas que país que construiu o muro? Obviamente. A Alemanha. Então eles vão sempre muito pro extremo, né? Acho que o alemão é muito 880, sabe? Eu falo, do muro de Berlim. Sabe o muro, a Inside Gallery, onde tem as obras pintadas? Lógico. Eu não sei se você sabe, mas aquelas obras elas são pintadas em 90. Eu acho que tem uma restauração em 2000 e depois tem uma restauração em 2009. E os artistas são convidados a virem repintar. Obviamente, muitos artistas vão tirar sarro desse convite. Falam, porra, você convidaria o Michelangelo para pintar de novo a Capela Sistina? Ou o Da Vinci para pintar de novo a Mona Lisa? Nenhum artista quer pintar, fazer a restauração da sua própria obra, fazendo cópia da sua própria obra. Muitos daí deram o aval para que uma outra pessoa fizesse essa restauração, que é o que a gente vê hoje lá, na Inside Gallery. E... talvez no meio da entrevista assim, seja interessante vocês colocarem essas imagens, sabe? Vamos colocar. Né? Sim. Ilustração. Pois é. E daí tem umas partes da Inside Gallery que tem uma parte branca e cinza. Não sei se você já reparou. Sem nada. Sim. Sabe por quê?
Porque o artista não veio, não permitiu, e os alemães, em vez de deixarem a obra original, gasta pelo tempo, e até interessante para perceber ali, houve uma restauração, como qualquer arquiteto decente, qualquer pessoa que pensa passado e presente e paisagem urbana e como que tudo se insere dentro do contexto de paisagem urbana, o que os caras fazem? Pintam em cima de branco nulo. e cinza. Não, isso não Ou é restauração ou não é nada. Não, isso não faz sentido. Né? Então, assim, tem essa inflexibilidade do alemão que eu não me conformo. Não me conformo. Eles... uma coisa, usar fax, né? Você sabe que eles usam fax. As empresas usam fax. Por quê? Porque não tá ótimo, tá funcionando. Que porra é essa? Que lugar do mundo usa fax? Só aqui, não? Cara, só aqui. Só aqui. Às vezes a gente fala para as pessoas, eles não acreditam. Vai demorar um pouco, porque aqui na Alemanha é tudo por carta. Às vezes as pessoas acham que nós estamos mentindo. Explica um pouquinho dessa burocracia alemã. Eu não sei muito, cara, eu tento evitar ela. Mas nós somos vítimas dela. Nós somos vítimas dela. É tudo papel, né? É tudo papel. Por que não pode ser resolvido por e-mail? Por que se eu chegar do escritório eu não posso resolver? A gente não tem uma identidade digital como tem no Brasil. O Brasil... Eu tenho uma teoria... Como o Brasil é uma mescla do arcaico com o moderno, né? Você vê, nós temos identidade digital, Embraer, e ao mesmo tempo tem gente ainda comendo calango lá, né? Morrendo de fome. Né? E daí a Alemanha demorou muito para ser um país unificado, o que demorou daí, inclusive, para a Alemanha se industrializar, é um país de industrialização tardia, e até o século XIX ainda havia traços da época medieval nas formas de se estabelecer as relações sociais, né, na Alemanha. Eu acho que, em certa medida, por conta disso, a Alemanha convive ainda com esse por exemplo, o fax, não tem uma identidade digital, o papel, né? Tudo isso eu acho que são marcas ainda dessa... eles são muito lentos para mudar, porque eles não querem mudar, em geral, né? Se está dando certo, não tem problema.